Nós vamos chamar a atenção do pessoal que é alérgico. Eles devem redobrar a atenção no Natal. Quem conversa com a gente sobre isso é o Dr. Marcelo Bossuá, que é médico alergista, coordenador técnico do projeto social Brasil Sem Alergia. Dr. Marcelo, bom dia, um prazer tê-lo conosco. Eu agradeço o convite. Muito obrigado mais uma vez, poder estar falando com vocês. E eu já começo contando uma história aqui, doutor Marcelo, só para ilustrar, né? Eu tenho uma amiga que tem alergia a abacaxi. Então, tudo que tem abacaxi, ela não pode nem botar na boca, porque é daquela que incha na hora, né? Aquela coisa toda. E ela um dia comeu normal, não tinha nada com abacaxi. Quando chegou à noite, ela estava sentindo uma coisa esquisita, né? E até me ligou falando, poxa, Luísa, eu estou sentindo um negócio, vou tomar meu antialérgico, porque é igualzinho a reação dela, mas eu não comi nada com abacaxi. Depois ela foi olhar, ela tinha comido panetone. Ai, meu Deus. E no panetone não tinha escrito que tinha abacaxi, pedaço de abacaxi, mas a gente acha que talvez alguma essência, né, ou coisa parecida, tivesse ali. Aliás, não era bem panetone, eu acho que era uma Colomba Pascal. Era época de Páscoa. E a gente chegou à conclusão que tinha alguma essência, né? Que tinha abacaxi que tinha sido usado no produto. Então, para chamar a atenção de que tem que ter cuidado. E nessa época do ano, então, né, doutor Marcelo? É verdade, é verdade. E principalmente, existem muitos alimentos que na composição, as chamadas fórmulas secretas, né? Que muitas das vezes você tem algum alimento ali dentro que não é divulgado ao público e, de certa maneira, você acaba consumindo aquele alimento e acaba desenvolvendo uma reação alérgica muito forte. Essa questão da alergia alimentar é uma coisa grave. Você falou do abacaxi, de como a sua amiga ela desenvolve a reação ao abacaxi. Nós também podemos encontrar relatos de casos de pacientes que só de cheirar o alimento, sendo frito, sendo cozido, aquelas proteínas voláteis que ficam no ar e a pessoa respira aquelas proteínas daquele alimento, só dela respirar, ela vem a desenvolver uma reação alérgica. E muitas das vezes, quando o paciente tem essa sensibilidade muito grande, essa reação alérgica é tão intensa que pode, inclusive, levar ao óbito do paciente. O paciente pode ter um edema de glote, evoluir com um quadro de insuficiência respiratória, e evolui justamente para um choque anafilático, podendo vir a falecer. Isso é muito comum em pacientes que têm alergia a camarão, alergia a carne de porco. Só de você sentir aquele torresminho sendo frito, aquele camarãozinho sendo frito, só de você cheirar aquilo já é responsável por uma reação alérgica muito intensa. Agora, é lógico que existem graus de intensidade de alergia alimentar. Existem alergias alimentares que elas não se manifestam de uma maneira assim tão intensa. Os sintomas são muito sutis e às vezes você passa a vida inteira com uma péssima qualidade de vida, sempre desenvolvendo quadro de diarreia, muitos gases, flatos, às vezes uma pequena coceira, uma piora do quadro respiratório alérgico, como uma piora da rinite, da bronquite, da asma, e você nunca consegue associar aquela sintomatologia, aqueles sintomas que você está sentindo a um quadro de alergia alimentar. Até porque o alimento que a gente consome, ele demora mais ou menos de 4 a 5 dias para ser eliminado. E se nós temos o hábito desde criança de comer aquele alimento, nós nunca vamos reparar que aquele alimento é o responsável pelo quadro de alergia alimentar. Então você vê que a alergia alimentar é algo que acomete muita gente no Brasil todo, não só no Brasil, mas no mundo, até porque hoje também com o advento dos alimentos industrializados, você acaba tendo mais aditivos alimentares na sua alimentação, e isso acaba induzindo mais a reação alérgica. Então, muitas pessoas no mundo inteiro têm um quadro de alergia alimentar e não sabem. Acham que aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca que ela tem constantemente, toda semana, ou às vezes todo dia, aquela diarreia, aquela dor no estômago, aqueles flatos em demasia, né? Os gases em demasia, aquela fadiga que o paciente também sente, uma piora do quadro clínico respiratório, como da rinite, sinusite, asma, bronquite. Acho que isso é normal. Isso, que na verdade, ela nasceu assim e vai nascer assim. E muitas das vezes não é. E a partir do momento que nós retiramos aquele alimento da dieta daquele paciente, a vida daquela pessoa muda completamente e ela começa a ter uma qualidade de vida muito melhor. É como se ela
visse um novo mundo à sua frente. E também diz que a gente, às vezes, passa a vida toda sem ter alergia a uma comida e, de repente, aquilo pode passar a fazer mal. Isso acontece também, né? É verdade, é verdade. Principalmente quando você ainda é criança, seu sistema imunológico ele está ainda em maturação, né? Porque a criança não tem um sistema imunológico totalmente formado. Só a partir de uma certa idade que a criança vai ter um sistema imunológico formado e vai começar a se sensibilizar com mais intensidade. E também existe também a questão da sensibilização. Um dia desses, até um fato que aconteceu comigo, eu fui num restaurante, raramente eu como carne de cordeiro, e comi uma carne de cordeiro, depois eu fui no restaurante de novo, comi de novo a carne de cordeiro, só que essa segunda vez que eu comi a carne de cordeiro, já foi suficiente para eu estar sensibilizado e desenvolver uma reação alérgica de pele. Mas é uma carne justamente que eu não tenho costume de comer. Entende? Então, as poucas vezes que eu comi foi suficiente para me sensibilizar àquela carne. Mas existe também, até pegando um gancho nessa questão da sensibilização, existe um outro fenômeno chamado intoxicação alimentar, que é muito comum nessa época do ano. A intoxicação alimentar é justamente uma reação adversa que você tem a um componente químico, aos componentes químicos, né, as toxinas produzidas pelas bactérias de um alimento contaminado, principalmente os alimentos de origem animal. Então, por isso que nessa época do ano aumenta muito a incidência não só de alergias alimentares, de reações por alergias alimentares, também por intoxicações alimentares. Primeiro que nós importamos uma dieta da América do Norte para o Hemisfério Sul. O Hemisfério Sul é um local quente nessa época do ano. E, de certa maneira, esses alimentos de origem animal se estragam com mais facilidade, principalmente a carne de porco, né, o pernil, todos aqueles elementos que nós comemos no Natal. Então, no dia seguinte da ceia de Natal do dia 24, os consultórios médicos, as emergências hospitalares ficam lotados de pacientes com intoxicação alimentar. E eles nos relatam o seguinte: olha, doutor, eu comi uma carne de porco, eu comi um pernil, ou seja lá o que for, muitas das vezes, a maioria das vezes, um alimento de origem animal, e pintei o meu corpo, ficou todo pintado. E ele vem nos dizer justamente que tem alergia à carne de porco. Mas se você comeu toda a sua vida carne de porco, uma vez que você venha comer carne de porco, você desenvolve essa pseudo-reação, essa pseudo-alergia, é bem provável que você não tenha alergia à carne de porco. Você teve uma intoxicação alimentar que acabou se manifestando dessa maneira. Uhum. Então, o Natal, o final do ano, aqui no Hemisfério Sul, ele é muito característico, não só pela questão da intoxicação alimentar, mas também pela questão de nós juntarmos muitos alimentos num dia só. E a maioria desses alimentos, nós sabemos que eles causam boa parte das alergias alimentares. Então, nós temos o chocolate, o cacau é um grande causador de alergia alimentar, as nozes, castanhas, o próprio amendoim, lideram o ranking das alergias alimentares, né? Se a gente pode dizer por assim. O próprio leite também é um grande causador de alergia alimentar, então aqueles alimentos feitos com leite, rabanadas, bolos, chocolates, e assim por diante. A carne de porco, como eu havia falado, existem também as bebidas alcoólicas, né? Os vinhos, eles têm alguns componentes, alguns conservantes que desenvolvem também alergias alimentares. No caso, o sulfito, que é muito comum nos vinhos tintos, né? Que, de certa maneira, são conservantes e que acabam desenvolvendo um quadro de alergia alimentar. E as bebidas fermentadas em geral. O vinho é uma bebida fermentada, a cerveja também é uma bebida fermentada. Por que bebida fermentada? Porque ela é feita à base de levedura. E essa levedura é um tipo de fungo. E o fungo, nós sabemos que ele também é indutor de alergia. Então, a gente associa inúmeros alimentos nessa época do ano. Então, no dia seguinte, os consultórios e as emergências estão lotados de pacientes com reações alérgicas e também com quadros de intoxicação. E ainda existe um agravante também. As nozes que nós comemos, castanha de caju, castanha de pará, macadâmia, elas são ricas, o próprio amendoim também, o chocolate também, são ricos num aminoácido chamado arginina, que, na verdade, esse aminoácido é muito saudável para pessoas que não têm herpes. Aquela doença chamada herpes, que pode se manifestar tanto por via labial como por via genital. Então, se você consumir muitos desses alimentos em determinado período do ano, você tem tendência a ter o vírus do herpes, bem na verdade, você pode ter uma exacerbação do quadro clínico.
com piora das lesões e o aparecimento com bastante intensidade dessas lesões. Muito bem. Então, alergia, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, como o doutor Marcelo falou, às vezes ela acontece simplesmente, assim, coceira, uma coisinha leve, mas pode até chegar à morte, né? Dependendo da gravidade do caso. Agora, doutor Marcelo, nós temos aqui na linha a nossa ouvinte Raimunda, de Taguatinga, que tem uma pergunta para o senhor. Oi, Raimunda, bom dia. Bom dia. Qual é a dúvida? Olha, eu tenho uma irmã que ela tem uma alergia muito grande nos ouvidos, uma coceira assim fora do normal. E os médicos não descobrem. Ela manda suspender shampoo, passa shampoo anti-caspa, sabonete de glicerina e a coceira continua. Mas eu cheguei à conclusão que pode ser das tintas que ela usa para pintar o cabelo, tinta com amônia. Será que é isso, doutor? É possível. Muitas tintas, muitos cosméticos, eles causam quadros de alergias dermatológicas, dermatites atópicas e eczemas de contato. Agora, realmente, para nós termos uma certeza desse quadro clínico, é importante que ela faça um exame chamado teste de contato. Teste de contato para cosméticos e aptenos, né? Aptenos é um palavrão, mas é um termo técnico que nós usamos. Aptenos, é difícil de falar esse nome, né? Mas aí você procura o seu médico de confiança, principalmente um especialista próximo da sua cidade, e solicite a ele esse teste de contato para cosméticos e aptenos. E a partir dali ele realmente vai saber se, por acaso, qual é o tipo de substância que ela está desenvolvendo alergia. No verão é muito comum ter um aumento da incidência de alergias de pele, principalmente pelo aumento do uso de cosméticos. Nós usamos mais desodorantes, mais bloqueadores solares. O bloqueador solar tem uma substância chamada PAPA, que é o ácido para-aminobenzoico, que de certa maneira ele acaba desenvolvendo uma reação alérgica mais intensa na pele. Então o verão realmente é uma época que aumenta muito a incidência de alergias de pele. Então é procurar um médico alergista e pedir um teste de contato, e a partir dali ele vai saber exatamente quais são as substâncias químicas que ela está desenvolvendo alergia, e ele vai prescrever justamente cosméticos hipoalergênicos, cosméticos que não contenham aquelas substâncias que ela é sensível. E hoje em dia a gente já tem um arsenal bem grande, né, de produtos de maquiagem, produtos de beleza e alimentos mesmo que são aí a prova de alergias, né, doutor Marcelo? É verdade. E existem também as questões das reações cruzadas, né? Quando você usa, às vezes, um cosmético ou algum outro produto, ele dá reação cruzada com o alimento. Então, justamente exacerbando o quadro clínico. É como se você ativasse aquela alergia quando você juntasse dois alergenos diferentes. Então, acaba que realmente a alergia hoje é um mal desse próximo século XXI. A maioria das pessoas no mundo vai vir a desenvolver algum quadro de alergia. Hoje são 35% da população mundial que possui alergia, e isso só tende a aumentar, porque as pessoas estão vivendo mais em cidades. A questão também da higiene acaba também propiciando o aparecimento de alergia, que você acaba usando muitos produtos químicos dentro de casa, com cheiros fortes, que você acha que está limpando a sua casa, mas a sua casa está mais poluída do que anteriormente, né, quando você usa aqueles produtos químicos. Amaciante de roupa, sabão em pó comum, né, água sanitária, aqueles detergentes com cheiro forte. Então, tudo isso, em vez de melhorar o ambiente da sua casa, piora. Por isso que nós dizemos hoje, a rua ela é menos poluída do que a nossa casa. Porque não há dentro da nossa casa, não há aquela importância na questão do controle do ambiente, controlar o ambiente, evitar o uso desses produtos químicos, evitar também o acúmulo de poeira, retirar tapete, carpete, cortina e forrar o colchão e travesseiro com material impermeável do tipo nata, envoltório completo, para que você não respire todo aquele conteúdo do colchão e travesseiro, que tem muita poeira, muito mofo, muito ácaro dentro do seu colchão e travesseiro. E a gente, hoje em dia, tem um arsenal grande, até esses protetores comuns de travesseiro, de colchão, que a gente pode tirar toda semana para lavar, já é uma ajuda e tanto, né, doutor Marcelo? Sim, bastante, mas muito, ajuda bastante. Principalmente na parte de alergia respiratória. Porque o nosso colchão e travesseiro, ele, bem na verdade, ele é uma fábrica de ácaros. Ácaros é aquele bichinho que um dos grandes causadores da alergia.
não é o único causador, mas é um dos principais. Então, por quê? Porque o ácaro, ele se alimenta de pele descamada. Então, quando nós deitamos sobre o colchão e travesseiro, nós roçamos sobre o colchão e travesseiro e esse ato de roçar acaba descamando pele e essa pele penetrando no colchão e no travesseiro. Entende? Então, na verdade, o colchão e travesseiro acaba sendo uma fábrica de ácaros. Então, se você fizer uma cobertura impermeável, você primeiro vai evitar que o ácaro se alimente da sua pele descamada, né? E segundo, você vai fazer com que o seu nariz não entre em contato com esse ácaro ou mofo que esteja no colchão e travesseiro, justamente fazendo um bloqueio físico. Pois é, olha, é uma boa sugestão de presente para qualquer pessoa, não só para alérgicos, né? Protetores de colchão, protetores de travesseiro, essas coisas assim são sempre presentes muito bons e nem tão caros assim, né? Dá para incluir aí no... E os cosméticos hipoalergênicos também. Existem muitos cosméticos hipoalergênicos hoje em dia, que de certa maneira tem continuado, tem feito com que a mulher continue bela, né? E sem quadro alérgico. Pois é. Agora, doutor Marcelo, só um lembrete final em relação ao preparo da comida, né? A gente sabe que todo mundo deveria ter em casa mais de uma tábua de carne, por exemplo, porque a gente tem que usar aquela faca, aquela tábua que a gente corta o legume ou a carne crua, não pode ser a mesma que corta a carne cozida, por exemplo, não é? Eu queria que o senhor falasse sobre essa contaminação que acontece. A questão da higiene durante o ato de cozinhar é muito importante, né? Principalmente quando a gente usa aquelas tábuas de madeira que são fáceis de nós arranharmos, e essas ranhuras que são colocadas nas tábuas de madeira, elas são fontes de contaminação. Como eu havia falado, né? O verão aumenta muito a contaminação, principalmente de alimentos de origem animal. Então, você evitar usar essas tábuas de madeira é uma grande coisa. Tente usar as tábuas de plástico, que são menos agressivas e, de certa maneira, teriam menos chances de provocar intoxicação daquele alimento, contaminação daquele alimento, né? E tentar sempre cozer a sua carne. E outra coisa muito importante também é o seguinte: você, quando for comprar um produto industrializado de origem animal, você sempre procure o selo do Ministério da Agricultura, o chamado SIF, S-I-F de faca, S de sol, I de igreja, F de faca. Porque esse selo é a garantia de que aquele produto ele foi inspecionado e ele mantém todas as condições necessárias para a boa conservação. E outra coisa também, o estabelecimento ele precisa ter autorização de funcionamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do município, da Anvisa do município onde ele está localizado. Porque a partir dali também é uma outra garantia que aquele alimento que está sendo exposto, ele está sendo conservado de uma forma correta e sem risco para a saúde. Muito bem. Bom, vou deixar o senhor aí atender seus clientes, doutor Marcelo, porque a gente já conversou muito com o senhor, já exploramos demais aí sua boa vontade. Nada, é sempre um prazer poder falar com vocês na Rádio Nacional. E olha, nós falamos aqui hoje com o doutor Marcelo Bossuá, que é médico alergista, coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Então, cuidado, principalmente nesse Natal, de muita comilança, muita mistura, né? É um tal de comer na mesma refeição carne de porco, carne de vaca, peixe, frutos do mar, castanhas, né? E realmente a gente se excede um bocado. Então, cuidado, né, doutor Marcelo? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço, estarei sempre à disposição.